Pessoal, boa noite. Resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar de uma forma melhor, para vocês entenderem aquele exercício que a gente fez ontem na aula pelo Zoom. Porque o outro, aquele que foi gravado na transmissão, tinha só aparecia eu falando e não aparecia resolvendo o exercício. Eu acho que assim é mais fácil para entender. Então vamos resolver esse exercício 1 aqui, né, que é o mais importante. O 2 é bem simples, depois de entendido a teoria. Beleza? Então, para começar, em termos de estrutura e introdução à contabilidade, nós temos lá os dois grupos, né? Débito e crédito. Se a gente levar em consideração o balanço, que é uma demonstração bem popular aí na contabilidade, nós temos o lado esquerdo, que é o lado do débito, que corresponde ao grupo do ativo, e o lado direito, o lado do crédito, corresponde ao grupo do passivo. Aí a gente tem que discutir a natureza das contas, quer dizer, o débito e crédito na contabilidade não tem nada a ver com o débito e crédito bancário, que a gente está acostumado, né? O débito na sua conta quer dizer que saiu dinheiro, e o crédito na sua conta quer dizer que entrou dinheiro, isso no banco. Para a contabilidade não, o débito não tem nada a ver com a entrada ou saída, e o crédito também não tem nada a ver com a entrada ou saída, né? Nesse momento aqui do balanço não. O débito e o crédito eles estão relacionados mais à origem do recurso que você está aplicando. Quer dizer, é mais fácil entender isso se você pensar que para ganhar dinheiro você precisa gastar. E gastar entenda investir, né? Por exemplo, uma obrigação que estaria relacionada aqui no passivo, né, que corresponde às obrigações que você tem a pagar. Impostos, fornecedores, salários dos seus funcionários, esse tipo de coisa, né? E nós temos aqui o estoque, que corresponde aos seus bens e direitos no ativo, né? Então, você compra a sua matéria-prima, vai pagar o seu fornecedor, né, a prazo, por exemplo, e encher o seu estoque com matéria-prima. Então, aí você lançou um valor no passivo e um valor no ativo. O passivo foi a crédito, porque nós entendemos que você está investindo, né, na matéria-prima desse fornecedor, gastando dinheiro com esse fornecedor, para abastecer o seu estoque de matéria-prima e poder produzir e gerar lucro, né? Então, daí a lógica do débito e do crédito. O débito tem a ver com a entrada de recursos no ativo e o crédito tem a ver com comprometer o seu dinheiro com algum investimento que possa gerar retorno no futuro, né? Daí a lógica do débito e crédito na contabilidade, beleza? Então, tendo essa base, nós conseguimos fazer esse exercício 1 aqui, né? Ele pede o seguinte: o balancete levantado em 31/12 apresenta a seguinte posição. Ele dá uma tabela com várias contas, né, todas misturadas, não tem nada na ordem, e ele pede, o encerramento das contas de resultados relacionados acima demonstra que houve um lucro líquido de... Aí ele relaciona aqui as alternativas para a gente encontrar, beleza? Bom, a gente começa o exercício relacionando as contas. A gente vai fazer um balanço e uma DRE. O exercício só pede o lucro líquido, que é da DRE, mas para tornar o aprendizado mais completo, a gente faz o balanço também. Tranquilo? Então, lembrando aqui que no lado esquerdo, no ativo, a débito, nós colocamos as contas que são nossos direitos, né? Nosso dinheiro, nosso patrimônio. E do lado direito, no passivo, a crédito, nós colocamos as nossas obrigações a pagar. Tranquilo? Então, começando aqui no lado esquerdo da tabela, tem a conta caixa. Conta caixa, né, no valor aqui de R$50. Caixa é um direito nosso, é um patrimônio nosso, é o dinheiro que a gente tem para movimentar o negócio no dia a dia. Então, vai no ativo, beleza? Depois, fornecedores a pagar. Fornecedores a pagar é uma obrigação. Obrigação, né, nós estamos devendo para o fornecedor, a obrigação vai lá no passivo, beleza? Então, assim funciona. Depois, contas a pagar. Seguindo a lógica, contas a pagar, né, obrigação também lá no passivo. Depois, duplicatas a receber. Né? Duplicatas a receber é um direito nosso. Por quê? É algum cliente que está devendo para nós, comprou a prazo, né? Ficou devendo R$100 para nós. Então, uma hora a gente vai receber, né? Então, a gente coloca lá um direito, né, lá no ativo. Beleza.
Próximo, móveis e utensílios. Móveis e utensílios, a gente joga lá no balanço também num grupo chamado de imobilizado. Né? Eu vou colocar fora de ordem aqui, né, só para a gente poder preencher e calcular o saldo. Né? Depois, nas próximas aulas, a gente estuda a ordem da demonstração. Beleza. Então, móveis e utensílios é patrimônio, né? A gente coloca ali o valor no ativo, R$250. Estoque. Estoque também é patrimônio nosso, né? Então, R$50 de estoque lá no ativo. Bancos, né? Banco também é patrimônio nosso. Na estrutura correta, ele viria embaixo do caixa. Tem toda uma ordem lógica para preencher o balanço. Aqui a gente vai só preencher de forma corrida aqui. Bancos, R$25. Agora, começou a parte das receitas e despesas. Né? Tem um detalhe aí que é uma pegadinha. Ó. As vendas, a gente vai começar a preencher na DRE. Né? Então, vou colocar DRE aqui. Né? Vendas. Né? Então, vendas e a maioria das despesas não vão no balanço. Elas vão na DRE. Né? Vendas, custos com vendas, despesas com vendas, esse tipo de coisa, sempre na DRE. Beleza? Para calcular o lucro. Então, beleza. Sempre que tiver vendas, DRE. Agora, essa aqui, despesas antecipadas, é uma pegadinha. Despesa antecipada, apesar de vir com o nome despesa, ela não vai na DRE, ela vai no ativo. Porque pensa numa assinatura de revista, por exemplo. Você pagou antecipadamente essa conta, né, essa despesa da assinatura da revista mensal. Você pagou lá 3 meses adiantado. Você pagou 3 meses adiantado, você não precisa mais pagar durante esses 3 meses. Você só tem o direito de usufruir da revista. Né? Você já regularizou essa pendência. Como você regularizou essa pendência, sobra para você o quê? Só o direito de usufruir do produto, que é a revista. Então, tradicionalmente, despesa antecipada vai no ativo, né? Mais para cima um pouquinho. Né? Mas eu vou colocar aqui para a gente agilizar. Despesas antecipadas, R$25. Tranquilo? Ó, aí depois a gente começa com as despesas da DRE. Despesas com salários. E todas essas despesas a gente vai descontar do valor das vendas. Aí as despesas vocês vão colocando com valor negativo, ou entre parênteses, ou com um sinalzinho de menos. Beleza? Aí terminamos aqui o lado esquerdo. Aí lá no lado direito a gente tem custo das mercadorias, que é o CMV. Custo das mercadorias vendidas também vamos descontar da venda, R$500. Capital social, agora a gente volta lá para o balanço. O capital social está abaixo do passivo, né? Um grupo todo novo. E a gente põe ali capital social, o valor de R$200. Beleza. Lucros acumulados, também continuamos no patrimônio líquido porque é uma conta credora lá do PL. O PL funciona como se fosse o ativo menos o passivo, né? É a soma ou o resultado do seu patrimônio. Lucro acumulado é como se fosse aquele lucro que sobrou do ano passado, que você não distribuiu, não repassou para nada, ficou lá. R$50 o lucro acumulado. Aí voltamos para despesas de novo. Despesas com impostos. Despesas com impostos, R$100. Despesas com material de escritório. R$100. Tudo a gente vai diminuir das vendas depois. Despesas com energia. R$50. Despesas diversas. E agora, receita com juros. Outras receitas, elas vão também na DRE para compor o seu lucro. Tá? É uma receita que você teve, além das vendas, que são a sua atividade principal. Então, você coloca lá, receitas com juros
na verdade, isso aqui, na estrutura correta, entraria num subgrupo chamado outras receitas, receitas financeiras, receitas com juros. Beleza. Descontos concedidos. Aqui também um detalhe importante. Você deu desconto para o seu cliente, né? Estava negociando uma venda, você deu R$50 de desconto ao longo do mês para tantos clientes que foram na sua loja. Quando você dá desconto para o cliente, você vai ter que descontar isso do seu lucro, você perdeu, né? Fidelizou o cliente por meio do desconto, mas aí você vai ter que descontar de algum lugar, né? Vamos descontar aqui das vendas. Descontos concedidos. R$50, negativo também. Beleza. E para fechar, a conta de instalações. Conta de instalações é patrimônio seu, né? Como se fosse a estrutura da sua fábrica, a estrutura da sua loja, computador, parte elétrica, toda essa estrutura que você pagou, né, para montar o seu negócio. R$200. Beleza. Agora a gente fechou a distribuição das contas, né, todos os seus devidos lugares. Contas devedoras, né, que correspondem ao seu patrimônio, aos seus direitos no ativo. Contas credoras, que correspondem às suas obrigações a pagar, né, e o seu patrimônio líquido, lá no passivo, no PL. E a DRE, que corresponde às contas de vendas e custos das mercadorias, despesas gerais. Tranquilo? Bom, agora a gente tem que somar, né? A gente pode somar aqui o ativo, 100, aqui deu 450, 500, 600, 700, né, o total. Vou colocar o total aqui, deu 700, beleza? Fornecedores a pagar, 150, com 50 deu 200, 400, 500, né? Normalmente, o balanço tem que bater. Só que aqui, no patrimônio líquido, ainda faltou o lucro atual, né? Então, a gente calcula o lucro aqui a partir da DRE, descontando as despesas e somando as receitas aqui, né? Com as vendas que nós obtivemos no período. Então, assim, R$1.200 de vendas, você vai descontando. Desconta 100, desconta 500, 100, 100, 50, 150, soma 100 das outras receitas e desconta outros 50. Você vai encontrar o valor aqui de R$200. Esses R$200 você vai jogar lá no patrimônio líquido, né? Lucro do exercício. Lucro do exercício, beleza? É o lucro atual, diferente daquele lucro acumulado do exercício anterior. Lucro do exercício, R$200. 500 que a gente tinha com mais os 200 que chegaram agora, bateu o balanço R$700. Tranquilo? Resposta da questão, ele pediu o quê? Lucro líquido, né? Ele pede o lucro líquido, então a gente tem a letra C. Tranquilo? Então usem esse aqui, né? A versão correta do exercício, beleza? Levando em conta que essa despesa antecipada aqui não vai na DRE, ela vai lá no ativo. Tranquilo? Beleza, então letra C. Agora, o exercício 2, muito simples, é só a gente levar em conta essa teoria do débito e do crédito e das contas, né, no seu devido lugar. Então ele pede o seguinte: relaciona a natureza das contas com as contas apresentadas no balanço patrimonial de uma sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção correta. Então, tem lá contas devedoras, credoras ou os dois, né, devedoras ou credoras. E a gente tem duplicatas a receber. Duplicatas a receber, mesmo exemplo que nós tivemos aqui no exercício 1. O seu cliente ficou devendo para você, né? É um direito que você tem de receber. O que é direito na contabilidade, no lado do ativo, é débito, ao contrário do banco, né? Então, tudo que é direito é débito, a gente coloca ali número 1, que é uma conta devedora, lá no ativo. Depreciação acumulada. Aí é outra pegadinha, porque a depreciação ela vai descontar o valor que você tem dos bens imobilizados. Imobilizado é o quê? Aquele grupo em que você coloca as suas instalações, o veículo da sua empresa, imóveis que você tem, móveis, computador, esse tipo de coisa. Toda a estrutura da sua empresa fica num grupo do ativo específico chamado imobilizado. Para controlar o valor de mercado e o valor geral desse bem, na contabilidade nós usamos
um instrumento que é chamado de depreciação, né? O cálculo da depreciação, de acordo com os CPCs, com os normativos contábeis e as leis que regem esse tipo de cálculo na contabilidade, nós temos lá alíquotas diferentes, períodos diferentes para depreciar cada um dos bens, seja um carro, seja uma moto, seja um imóvel, cada um deles tem alíquotas de depreciação diferentes e tem períodos de depreciação diferentes, né? Nós fazemos esse cálculo com base nas leis, né, específicas. Bom, a depreciação, então, naturalmente, um valor que vai ser descontado lá do ativo, ele tem que vir ao contrário da natureza do ativo. A natureza do ativo é débito. Qual que é o contrário? É crédito, né? Então, depreciação acumulada é uma conta de crédito, é uma conta redutora, beleza? E, por fim, nós temos lá o capital social. O capital social, como a gente viu aqui, é uma conta que está dentro do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, assim como o passivo, ele é de natureza credora, né? Natureza credora número 2. Tranquilo? Beleza, aí a gente marca a alternativa correta, 122, letra D. Beleza? Esse vídeo bem breve, eu acho que deu para dar uma resumida no conteúdo todo que a gente estudou. Bem introdutório mesmo, mas caso vocês tenham dúvidas, eu deixei meu contato, meu e-mail lá no grupo e entrem em contato se for necessário, né? Tomara que nas próximas aulas a gente consiga desenvolver mais atividades como essa. Beleza? Boa noite, abraço.